Eu tenho tido muita sorte de apresentar pessoas aqui, que eu só pego pessoas que não precisam ser apresentadas, né? Então, isso é sempre muito bom. Mas a Lília, especialmente, a gente... Claro, eu comecei antes dela, acho que quase uma década, né? Mas a gente começou muito juntos. O primeiro grupo de teatro, que se chamava Piedade, Terror e Anarquia, era um grupo que a Lília fazia parte. A gente fez ali alguns espetáculos, o Gato Malhado Andorinha Sinhá, um espetáculo que até hoje está na memória aí de muita gente já de 30, 40 anos, eu acho, né? E depois a Lília fez EAD, né? E depois acabou fazendo uma série de coisas de teatro, acabou indo para o Rio, e no Rio de Janeiro começou a trabalhar na televisão, e vocês, de certa maneira, conhecem um pouco essa trajetória mais recente dela, e no cinema, e na televisão, e no teatro. Então, Lília, de novo, obrigado por você ter vindo. Imagina. Bom, deixa eu ver por onde eu vou começar, né? Sempre o difícil é sempre começar, né? Começar uma cena, começar uma peça. Como é difícil começar a peça. As pessoas acham que a gente, porque faz todos os dias, a gente já entra como se já tivesse aquilo ou mecânico, ou que fosse uma coisa fácil, né? Então, todo dia, quando a gente entra em cena, para começar, só de pensar que você vai ficar tanto tempo, e é como, eu sempre acho que é um pouco quando você entra para um campeonato e você tem que ganhar o jogo, porque o teatro não dá para perder, né? Você tem que conquistar as pessoas, você tem que saber contar aquela história ela tem que entrar no universo daquele público, o público tem que também participar, porque às vezes também tem público ruim, não é só a gente que pode estar ruim lá no palco. Então, isso tudo é um ganho. Quer dizer, quando a gente acaba a peça, a gente vê que deu tudo certo, é como se a gente tivesse ganhado um torneio de tênis, ou de vôlei, ou sei lá. A gente ganhou aquele dia, né? Mas começar é sempre um ponto de interrogação, uma incógnita e tal. Então, começar aqui também, vamos ver, né, por onde a gente começa. Então, se eu for começar pela minha vida, como eu comecei querendo fazer teatro. Acho que a maioria de vocês são jovens, né? Devem ter entre 18 e o quê? 25, no máximo? Quem tem mais não fala. Esquece, passa uma borracha. Mas, assim, se tiver até 30 também, são jovens sempre. Eu também sou jovenzinha. Mas, de qualquer maneira, a minha vontade de fazer alguma coisa que não fosse nada ligado à medicina, à engenharia, e sim ligado às artes, foi porque eu estudei num colégio, e era público, escola pública, e que tinha essas matérias, esse universo da história da arte. Dentro da história da arte, você tinha teatro, música e artes plásticas. E ele era muito incentivado, dentro da escola era muito incentivado. E eu me lembro perfeitamente que, aos 15 anos, eu já tinha vontade de fazer tudo. Eu tinha vontade de subir no palco, eu tinha vontade de falar, eu fazia parte de tudo que era comissão, eu tinha vontade de dizer, nem que era para dar recado. Falei assim, tem que dar um recado na 8ª série C. Eu já levantava a mão para ir lá dar o recado, entendeu? Eu tinha muita vontade. Então, principalmente por causa do ambiente dentro da minha casa, que eu era muito, muito, muito reprimida. Então, acho que dentro da parte artística, eu sentia a necessidade de botar tudo que eu tinha dentro de mim para fora. E não tinha outra, não era na medicina, porque se eu fosse cortar alguém, acabava com todo mundo, acabava matando, né, de ódio. Também não era da engenharia, que ia destruir os prédios, eu tinha que ser no sentimento, né, que foi aonde eu me identifiquei muito. E aí eu comecei, mesmo sem saber como, a traçar uma meta aonde eu pudesse cair aonde eu queria. Na verdade, eu pensei muito em fazer comunicações,
Mas, quando eu soube que tinha uma escola para atores, aí o que eu fiz? Eu entrei numa escola de artes, porque eu gostava, fiz a faculdade e depois eu fui fazer EAD, mas eu já tinha uma faculdade. Então, quando eu entrei na EAD, eu estava passando de 19 para 20 anos, né? Então, eu já tinha feito 2 anos de faculdade. Fiz 2 anos de licenciatura curta na Belas Artes e depois eu fui direto, passei, né, fiz o teste, passei e fui parar na Escola de Arte Dramática. E aí começou a minha vida mesmo, a minha vida daquilo que eu queria, porque eu não queria mais nada. Eu sabia que eu não falava nada na minha casa, porque eu era reprimida, não podia falar. Mas eu falava para os outros, assim como eu nunca escondi que eu adorava teatro, que eu ia fazer teatro, mas também nunca escondi que eu queria fazer televisão. Até os meus 40 anos, digamos assim, eu posso dizer que foi passo a passo, em todos os sentidos. Mesmo os trabalhos de teatro que eu fiz, que eu fui, graças a Deus, muito bem-sucedida, ganhando prêmios, reconhecida, mas, mesmo assim, todas as vezes que eu ia começar um outro trabalho, nunca era assim, não era uma somatória de coisas. Eu já fiz 3, então tudo bem, então agora eu posso. Não, era uma somatória de coisas, mas parecia que não adiantava de nada, eu tinha que voltar a provar tudo de novo, que eu podia, que eu era capaz, e tá. Então, eu passei um bom tempo lutando para me impor como atriz, para ser reconhecida e para ser, principalmente, respeitada. E isso é fundamental para uma carreira como a nossa, eu posso dizer assim, né? Como que vocês almejam. Uma carreira que seja assim, que ela é flutuante. Uma hora você está aqui, outra hora você não está, outra hora o spot está bem forte, com a luz bem em cima de você, outra hora você está no escuro. Então, para tudo isso, a gente precisa ter resistências. Resistências que vão sendo testadas ao longo dos anos. E essas resistências, se a gente não acreditar e não disser assim, não, isso daqui é mais um desafio e eu vou vencer, se a gente não tiver esse olhar, você não chega a lugar nenhum. E eu acho que, se foi uma pessoa que me ensinou muito também no começo da minha carreira, né, foram pessoas com quem eu trabalhei, que eu acho que são coisas que você jamais esquece, né, jamais esquece. A Miriam Muniz, que foi minha professora, depois eu voltei a encontrar com ela no seriado Dona Flor e Seus 2 Maridos. E ela era muito engraçada, porque ela não tinha paciência de nada, né, a Miriam. A Miriam era uma pessoa desbocada, não tinha paciência de nada. E, quando eu sentei, a gente foi tomar café da manhã, e ela lembrava direitinho de mim. Eu era muito jovem, ela me lembrava direitinho, e eu me lembro que ela falava assim para mim, você, para ser engraçada, você não pode comentar. Quando a gente comenta, aquele jeito dela falar, quando a gente comenta, a gente erra. Você não pode comentar. Você tem que fazer como se você fizesse acreditando. Então, isso ela sempre dizia, né? Aí, depois, passaram os anos, ela falou assim, quando a gente se encontrou, e a gente contracenava, porque eu era a futura nora dela, né? E ela dizia assim, você aprendeu, viu, Lília? Você aprendeu direitinho a não comentar. Agora tem que tirar essas coisas assim, que a gente faz, ninguém faz assim, e é verdade, né? Porque... Pode perceber, quando vocês estão assistindo alguém está fazendo, né? Alguém faz assim. Ninguém faz isso. Alguém faz. Eu fiz alguma vez? Assim? Não, parei. Né? Ninguém faz. Não sei por que a gente vai na frente da televisão. Eu acho que não sei se a gente quer mostrar que é coloquial, que é alguma coisa. E não existe isso, não tem. Aí ela falou assim, agora precisa deixar. Também tirei. Agora, eu não faço. Pode ver que eu não faço. Eu desejo ser assim. Eu desejo ter, assim, num camarim, por exemplo, quando a Fernanda vai assistir. Um dia eu espero que vocês tenham isso, né? As pessoas, vocês no palco e tendo pessoas que vocês admirem assistindo vocês. Aí sentar no camarim e falar assim, estou com inveja, sabe? Isso é lindo. Eu quero ser assim. Se me disserem assim, o que eu pretendo fazer? Eu quero olhar para a Bibi e ter ela como espelho, ter a Fernanda como espelho, como a Cleide Diáconis, essas pessoas. Essas pessoas é que me fazem pensar
o porquê da minha profissão, o porquê que eu escolhi, o porquê que eu quero, né? E a gente deixa o glamour que existe, todo mundo sabe que existe mesmo, assim, para florear, para decorar a nossa casa, né? E isso, para deixar você com o ego mais legal e tal, mas as verdadeiras razões mesmo são essas que a gente luta para acreditar que você sempre fez a escolha certa. E, graças a Deus, se é uma coisa que eu não tenho dúvida, nunca tive, e também outra coisa que eu não tenho, que eu acho que é importante, é também nunca ter medo. Eu nunca tive medo, mesmo nas minhas maiores, assim, na minha maior solidão no Rio, ou assim, nunca tive medo de enfrentar qualquer coisa que fosse, né? Não tenho medo de me arriscar, não tenho medo. Eu vou, porque eu acho que é assim. A gente aprende também sem medo. Aqui uma pergunta: como é fazer humor na TV sem a resposta do público ao vivo? Porque você tem que ter um diretor que saiba editar na sua cabeça o tempo certo do humor, porque o humor, para mim não, eu acho que todo mundo deve concordar, ele é uma matemática. Geralmente, quem é bom em matemática sabe fazer humor. Porque assim, 2 e 2 são 4. O humor ele tem o tempo certo da piada certa. Se você esgarçar, agora, você pode exagerar, você pode fazer menos, pode fazer mais, pode esgarçar, pode fazer o que você quiser. Mas o tempo correto é um só. Então, você tem que ter um diretor, né, muito cauteloso, muito inteligente, muito rápido e matemático, que saiba editar e que saiba fazer daquela situação engraçada. Neste semestre, no nosso curso de atuação, estamos estudando narratividade. E no filme Amor, que é um documentário fictício, como foi o processo de elaboração da montagem, do personagem? Houve uma criação de personagem ou improvisação em cima dos depoimentos das pessoas entrevistadas? Nós tínhamos, na verdade, o texto só. As pessoas deram aquele depoimento e, através daquele depoimento, que eram 6 páginas, a gente pegava aquele depoimento e cada um ia fazendo e não podia, pensa bem, não podia interpretar. Ou seja, porque quando você conta, suponhamos que eu estou aqui contando para vocês uma passada da minha vida. Se eu quiser fazer interpretando, eu vou fazer todo mundo se emocionar e não sei o quê, mas se eu estiver vivendo aquilo, não necessariamente eu preciso me emocionar com aquela situação, né? Então, acho que eu preparei esse trabalho, eu fiquei 1 mês preparando, sozinha, e depois eu fui, mostrei ao João, né? E nós passamos 1 semana e fizemos e rodamos. Eu rodei, na verdade, eu rodei 1 vez só. Sabe aquela história de mulher que gosta de apanhar? Eu fiquei pensando, pô, será que eu gosto de apanhar? Mas não é que eu gosto de apanhar, né? É que eu acho que às vezes você precisa apanhar, sei lá. Sabe criança que precisa levar um tapa para ter limite? Isso, eu acho que foi meio por aí que eu vivenciei isso, entendeu? Eu trabalhei num registro que eu não conhecia, nunca tinha trabalhado, que é o registro de você não parar para pensar na sua interpretação, entendeu? É você narrar uma coisa. Você contar uma coisa que aconteceu com você é muito diferente de você, de repente, estar num palco contando uma história com uma luz apontada. Tanto que a gente tinha um cenário que era uma parede atrás e eu estava fazendo, era uma entrevista, né? Então, a gente não podia, o lado da emoção era muito diferente de um lado de uma emoção de um ator, é completamente diferente. E foi assim que a gente trabalhou, e a gente trabalhou bem. E acho que com um filme, o João ele tem muita qualidade no trabalho dele, ele sabe muito bem o que ele quer também, e ele tem muita assim, a riqueza em detalhes. Então, acho que ficou um filme bem bonito. No processo criativo, qual é, assim, para você, o papel do diretor
E como é que você se relaciona com os diretores, em geral? Eu já tive muitos convites de diretor tirano que eu abri mão. Eu não consigo entender uma pessoa, você chegar a algum lugar com algum diretor te humilhando, achando que por aí você, te desmontando, te destruindo, achando que por aí você vai para algum lugar. Eu gosto de trabalhar do diretor do meu lado, eu gosto de ouvir, eu gosto de ser dirigida, eu gosto de ter uma pessoa, principalmente se for inteligente, então, ela às vezes não precisa nem ser culta, no sentido de saber tudo, mas da intuição, da intuição inteligente, daquela também da generosidade, do apoio, isso é muito bom. Mesmo quando você erra, você saber que no dia seguinte também é um estímulo para você mostrar que você acertou, né? Então, eu tenho passado por diretores, principalmente no teatro, muito bons. O João Fonseca, que é um diretor excepcional, que caminha do seu lado, não grita. Detesto o diretor que grita, que dá escândalo, que não ficou bom. Aí desestabiliza todo mundo, aí fica aquela sensação, aquela saia justa. Você pergunta, mas por que está gritando tanto, né? Não tem necessidade. Enfim, mas tem gente que gosta de gritar. É muito difícil a gente ver essa preocupação de pessoas com qualidade de trabalho, pensando numa escola. Então, vocês estão muito bem assessorados. Aproveitem o máximo que vocês puderem. Sejam sempre verdadeiros em todos os sentidos, com os colegas, principalmente, porque vocês vão precisar sempre, vocês vão precisar ter colegas de verdade, então sejam sempre verdadeiros com eles e verdadeiros na vida. Então, acho que assim vocês vão chegar aonde vocês querem, eu tenho certeza. Tá bom? Muito obrigada, foi um prazer muito grande. E até a próxima.